O teu nome exaltarei, teu louvor para sempre cantarei. Grato estou por quem me estás, grato estou pois me salvaste. Vieste à terra do céu para me guiar, e da terra foste à cruz minha culpa pagar, e da cruz foste à morte, e da morte para a vida, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei, teu louvor para sempre cantarei. Grato estou por quem me estás, grato estou pois me salvaste. Vieste à terra do céu para me guiar, e da terra foste à cruz minha culpa pagar, e da cruz foste à morte, e da morte para a vida, o teu nome exaltarei. Vieste à terra do céu para me guiar, e da terra foste à cruz minha culpa pagar, e da cruz foste à morte, e da morte para a vida, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei. Ele é Senhor, Ele é Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus
poder transformou-me. A Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Sinta-se todos cumprimentados e abraçados por mim, pastor Marilton Ramos, missionário em África. É um prazer enorme nesta manhã estar compartilhando convosco esta palavra do Senhor. Estamos ainda nesse tempo difícil, os dias têm passado, mas ainda estamos enfrentando essa crise mundial com o Covid-19, mas a nossa fé, a nossa confiança continua inabaláveis no Senhor. Nesta manhã eu quero trazer uma reflexão nesse momento de contribuições, de ofertório, esse momento de dar, esse momento de contribuir com a obra do Senhor para a nossa meditação. O livro Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, os versículos de número 17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Meus amados irmãos, nunca como antes precisamos da fé. É o nosso combustível, é o nosso instrumento, é o respirar da nossa alma, a nossa fé. E a palavra do Senhor já nos adverte: o justo viverá da fé. Não é da nossa conta bancária, não é dos nossos saldos, dos nossos bens, daquilo que temos acumulado, da nossa fé. Nesse momento, na situação presente, seja quem for, aonde estiver, nunca como antes, precisamos da fé. A fé é a âncora da nossa alma. A fé é o nosso combustível. A fé é antes da lei. A fé é que coloca a graça em atividade. Use a fé. Use a vossa fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, Hebreus 11:38, a minha alma não terá prazer nele. Tu precisas usar a fé. Eu preciso usar a fé. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. E a nossa fé precisa ser inteligente. Não uma fé cega. Não uma fé racional. Uma fé que se compreende, se entende, não. Mas uma fé inteligente. Porque o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Precisamos continuar crendo na palavra de Deus, no nome poderoso de Jesus, e precisamos continuar ouvindo a sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que neste dia, que nesta semana, que neste domingo, você continue usando a vossa fé. Não importa se é noite, não importa se é dia, não importa se é escuridão, não importa se as trevas vêm contra você, se você está debaixo de ataque, não importa se tu não sabes o que fazer, para onde ir, nem qual a decisão. O que importa neste momento é que tu use a tua fé, porque a Bíblia diz que Abraão, ele foi o pai da fé, ele saiu para uma terra que não sabia pela fé. E a Bíblia diz que no momento em que Deus fez a promessa, que ele não sabia, que ele olhou para si e viu que o seu corpo não tinha condições do cumprimento da promessa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4 que ele foi fortalecido, dando glória a Deus. Este é o momento de dar glória a Deus. Glória a Deus pela manhã, glória a Deus pela tarde, glória a Deus pelo alimento, glória a Deus pelas vestes, glória a Deus por tudo, porque Ele é poderoso para mudar a nossa situação e as nossas circunstâncias. Deus em Cristo abençoe a todos, contribui com alegria, semeie na vida de alguém, oferte,
Não perca a sua fé, continue confiando que Deus dará o resultado, a multiplicação, a bênção, a prosperidade e Deus te ajudará em tudo, em nome de Jesus. Amém. Ora, muito bom dia a todos os ouvintes, a todos os irmãos, a todas as irmãs. Eu e a minha esposa vos saudamos no nome de Jesus e oramos para que todos estejam bem, para que todos estejam debaixo do sangue do Cordeiro, para que todos estejam protegidos em nome de Jesus. Então nós vamos começar esta palavra neste dia de hoje, na manhã deste dia maravilhoso, com uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, Senhor, nós nos entregamos a Ti. Nesta manhã, Senhor, levantamos para Ti os nossos corações e as nossas vidas, porque nós Te pertencemos. E, Senhor, eu Te agradeço no nome de Jesus por esta hora maravilhosa que eu posso trazer a Tua palavra para os ouvintes, para os irmãos, para as irmãs, para serem edificados, Senhor, para nós crescermos nas Tuas coisas, Senhor, para, Senhor, avançarmos, Senhor, no nome de Jesus. E eu peço que seja o Espírito Santo a falar esta palavra e não eu, Senhor. Eu apenas seja um vaso pelo qual o Espírito Santo fala aos corações e às vidas. Pai Santo, é no nome de Jesus que eu me submeto à autoridade da Tua palavra, eu me submeto à autoridade do Espírito Santo. Faz como Tu entenderes, Senhor. Eu rogo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, meus irmãos, a palavra de hoje é baseada no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 13 até ao versículo 17. Romanos 1, 13 a 17. Eu leio o que está escrito aqui na palavra do Senhor e diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que ignoreis. Isto está o apóstolo Paulo a falar. Ele diz: eu não quero, irmãos, que vocês ignorem que muitas vezes eu propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. Então, meus irmãos e ouvintes, eu intitulei esta palavra como: eu sou um devedor. O apóstolo Paulo, conforme nós lemos ali, ele está dizendo: eu propus ir ter convosco tantas vezes, mas até agora tenho sido impedido. Ele diz: eu sou um devedor. Vejam bem, nós vamos descobrir aqui o que é que motivou o apóstolo Paulo a ir por todo lado para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho, para testemunhar de Jesus Cristo. O que é que impulsionou este apóstolo a estar sempre a mover de um lado para o outro? O que é que movia este apóstolo para ele ir em missões tão perigosas e tão difíceis, conforme nós lemos na palavra do Senhor? Vejam que Paulo sabia, ele sabia que em todo lugar onde ele fosse anunciar ou ministrar a palavra, que os problemas sérios o esperavam, que a tribulação
estava à espera dele. Como diz aquela gíria que nós dizemos, os ingleses mesmo dizem isto: eu não ando à procura dos problemas, os problemas é que vêm ter comigo, é que vêm à minha procura. E sabem, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte também, lá em Atos capítulo 20, versículo 22, vejam bem, Atos 20, 22 e 23, ele diz o seguinte, vejam bem o que ele diz aqui: e agora, eis que ligado pelo meu e pelo Espírito, eu vou a Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Vejam bem, ele próprio aqui está a dizer, olha, o Espírito Santo já me está a dizer que onde quer que eu vá, em qualquer lugar onde eu vou pregar, que me esperam prisões, que me esperam tribulações. Então, se o Espírito Santo estava a dizer isto a Paulo, Paulo já estava à espera de alguma coisa que acontecesse na sua vida. Agora, neste texto aqui que nós lemos em Hebreus, no capítulo 1, versículo 13 até 17, tem ali umas chaves que o apóstolo Paulo usou. E eu quero trazer essas chaves para vocês verem qual é a vossa disposição, ou qual é a vossa altura espiritual, qual é o vosso propósito na vossa vida nos dias de hoje. E eu quero levar vocês para ali, já para vocês verem o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Nós vamos usar o apóstolo Paulo apenas como exemplo. E aqui ele deu-nos umas chaves maravilhosas para nós aprendermos. Vejam ali, por favor, no versículo 14. No versículo 14, diz ali, de Romanos 1,14, diz ali: eu sou devedor. Se você ler lá, diz lá, eu sou devedor. Agora, o que é um devedor? Devedor é aquele que deve alguma coisa a alguém ou a qualquer pessoa. Não é verdade? O outro, ele deve alguma coisa, então ele é devedor. Você vai à loja, compra um artigo, compra qualquer coisa e você não pagou, então você é um devedor. Você tem que pagar, você tem que ir lá, você está a dever. Então você é um devedor. E agora o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu sou um devedor. Porque ele se sentia que ele devia alguma coisa aos outros. Agora, também nós lemos o que Paulo disse ali em Romanos 13, versículo 8. Ele diz assim: a ninguém devais coisa alguma. Como é que ele diz a ninguém devais coisa alguma, quando ele próprio diz, eu sou devedor? Então nós vamos ter que entender esse versículo que ele falou, para que não haja erros. Este versículo de Romanos 13, versículo 8, divide-se em duas partes. A primeira parte, ele diz assim, olha, nós não devemos dever coisa nenhuma a alguém. E ele está falando agora materialmente, fisicamente, financeiramente, daquilo que nós temos e somos. Ele diz, não devemos dever nada a ninguém. Mas a segunda parte do mesmo versículo, ele diz, a não ser, devemos ser devedores, a não ser do amor com que nos amemos uns aos outros. Agora, Jesus disse lá em São João 15, versículo 13, diz assim, ninguém tem maior amor do que este, que é de alguém dar a sua vida pelos outros, ou pelos seus amigos, ou dar por amor a sua vida
pelos seus amigos, pelos outros. Agora vejam, não há ninguém, nem você, nem eu, nem nenhum filho de Deus, nem nenhuma filha de Deus pode dizer, eu não tenho amor. Não é verdade. Por quê? Porque em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz lá que na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se você é um crente, você tem um amor lá dentro de si, dado, derramado pelo Espírito Santo. E se você tem um amor, você é devedor para com os outros. Você é devedor, você deve esse amor para com os outros. Está a perceber? Então, eu, você, todos os filhos de Deus, nós somos devedores a alguém. Ouçam uma coisa, meus irmãos. Nós, espiritualmente, nós devemos alguma coisa a alguém. Nós devemos o amor de Deus, aquele amor que Ele próprio nos amou. Ele diz agora, amai os outros da mesma maneira como eu vos amei. Desculpem. E o apóstolo Paulo, ele vai bem mais longe, quando ele em 1 Coríntios 9,16 diz, olha, é-me imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não fizer isto, ai de mim se eu não fizer isto. Agora, eu quero dar para vocês um exemplo, que está aqui na palavra de Deus, daqueles que tinham para dar e não deram. E o que é que aconteceu? Vamos lá ver em São Mateus capítulo 25. São Mateus capítulo 25. Diz ali bem claro que o próprio Jesus disse esta palavra. Ali no versículo 41, São Mateus 25, 41 a 46, diz ali muito claramente. Muito claro. Diz assim. Então o rei ou o juiz dirá aos que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tinha sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me recolheste, estava nu e não me vestiste, estava enfermo e na prisão e não me visitaste. Então quer dizer, o Senhor diz, vocês tinham estas coisas e não me deram. E não me deram. Por causa disto, o Senhor diz, apartai-vos de mim, malditos. Mas lá no princípio, no versículo 31, se você for ler, diz assim, vocês deram-me. Eu estava na prisão, foste-me ver, eu tinha fome, deste-me de comer, etc, etc, etc. Então este diz assim, vinde, benditos de meu Pai. Então se tu tens alguma coisa que o Senhor te deu, e tu não compartilhas com os outros, tu estás numa situação perigosa na tua vida. Tu tens que te achar a ti mesmo como um devedor. E quando tu és um devedor, tu tens que ir, tu tens que resolver esta dívida, tu tens que ir lá solucionar esta situação. Agora vejam, o que é que fez o apóstolo Paulo um devedor? O que é que fez do apóstolo Paulo um devedor? Deus investiu tanto no apóstolo Paulo. Oh, Deus fez tanto por aquele homem. Deus ungiu aquele homem. Deus libertou aquele homem. Deus deu-lhe tantas bênçãos durante o seu ministério, durante a sua vida. Deus investiu e interviu na vida dele tantas vezes para o salvar de problemas, situações de morte. Deus viu naquele homem. Deus viu naquele homem um homem com quem se podia contar. Um homem que nós podíamos contar com ele, que ele podia dar a sua vida. Por causa de ele se achar como um devedor. Agora o próprio Senhor diz lá o seguinte, falando do apóstolo Paulo.
em Atos 9, 15, diz ali, falando para Ananias, um servo diz assim, este para mim é um vaso escolhido. É um vaso escolhido. Agora, vocês podem pensar assim, puxa, o apóstolo Paulo, na verdade, era um vaso escolhido, Deus escolheu, o Senhor escolheu. Mas sabem de uma coisa? Sabem de uma coisa? É exatamente o que Deus faz por nós. É exatamente o que Deus faz por mim e faz por ti. Por quê? Porque nós lemos em São João 15, 16, diz lá, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Para que vocês vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, da mesma maneira como o Senhor escolheu a Paulo, Saulo, Ele escolheu a mim, Ele escolheu a ti, e agora, como Ele disse a Saulo, vai, Ele está dizendo para nós, vai! Aleluia! Por outras palavras, nós também somos devedores, mas nós somos como aquele discípulo Ananias. Nós somos como este discípulo Ananias. Você sabe o que é que ele disse ao Senhor? O Senhor virou-se para ele e disse, Ananias, vai orar por Saulo. Vai orar por Saulo. E você sabe o que é que ele disse para o Senhor? Lá em Atos capítulo 9. Lá está muito explícito que o Senhor disse para ele, vai orar por aquele homem. E Ananias disse, eu não estou agora a falar do Ananias, do marido da Safira, não, era outro discípulo que se chamava Ananias. O Senhor deu-lhe o local, vejam bem, o Senhor deu-lhe o local onde ele estava, onde Paulo estava, ele deu-lhe o endereço exato onde ele estava. E ele disse, Ananias, vai orar por aquele homem, tu és um devedor para com ele, aquilo que eu já te dei, agora tu vais dar a ele. E sabem, Ananias voltou-se para o Senhor e disse lá o seguinte, em Atos capítulo 9, versículo 13 e 14, diz lá o seguinte, veja o seguinte, diz assim, mas respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Senhor, tu estás-me a mandar eu ir orar por aquele homem. Mas, Senhor, este homem são más notícias, Senhor. Este homem é um homem mau, Senhor. Este homem é um homem ruim, Senhor. Ele é do inimigo, Senhor. Manda lá o outro, Senhor. Manda lá o Ian. Manda lá a Sandra. Manda lá o pastor Mário. E manda outro, mas deixa-me a mim, Senhor. Este homem é mau. Mas o Senhor virou-se para o Ananias e disse, Ananias, Ananias, vai. Porque este homem é um vaso escolhido. É um vaso escolhido. E eu quero te dizer a ti, tu és um vaso escolhido. Deus escolheu-te. Tu és um devedor também. Aleluia. Agora deixa-me perguntar. Tu achas-te como um devedor? Ou pensas que os outros é que te devem a ti? Hã? Se o Senhor já te salvou, se o Senhor já te amou, Ele já derramou o seu amor no teu coração pelo Espírito Santo, como nós já dissemos lá em Romanos 5:5. Então, se o Senhor já fez tudo isto por ti, tu és um devedor. Para quem? Para todos os outros que ainda não têm aquilo que tu tens. Agora, o segundo ponto que o apóstolo Paulo nos disse, vejam bem, está lá em Romanos 1, versículo 15. Ele diz assim, quanto a mim, eu estou pronto. Vejam bem, eu sou um devedor, e quanto a mim, eu estou pronto.
ouve uma coisa, tu nunca vais estar pronto se te não vires a ti mesmo como um devedor. O que é que motiva os crentes a ir? O que é que motiva os crentes a mover? Quando um crente te diz assim, eu tenho que ir, está a sentir aqui alguma coisa, eu tenho que ir. Outro diz assim, eu tenho que alguma coisa que eu tenho que fazer isto. E o outro diz assim, eu não fico em paz enquanto eu não falar. O outro diz assim, eu tenho que ir testemunhar. Alguma coisa está lá dentro e eles se sentem devedores. E eles têm que dizer, eu estou pronto, eu tenho que ir fazer isto. E outros dizem assim, eu tenho que ir orar por aquela pessoa. Eu não sinto paz, eu tenho que ir orar por aquela pessoa. Eu tenho que levar a palavra, que isso está queimando em mim. Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Estás pronto? O apóstolo Paulo diz, eu estou pronto. Eu estou pronto. O que é que motiva a tu ires a fazer isto? Ouça uma coisa. O apóstolo Paulo, ele foi a lugares que eram lugares difíceis, lugares perigosos, lugares que não eram confortáveis. E sabes de uma coisa? Aqueles a quem o apóstolo Paulo se sentia como devedor, eram esses mesmo que o queriam matar. Olhem só! E eu quero ler uma passagem para vocês, lá em Atos capítulo 14. Vejam lá, Atos capítulo 14, versículo 8 até 11. Vejam lá. Atos 14, 8 a 11, diz assim. E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, e nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado, Paulo disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Ora bem, vejam uma coisa, e eles queriam sacrificar. Eles queriam sacrificar a Paulo e a Barnabé por terem feito este milagre. E eles estavam dizendo, isto não são homens, isto são os deuses que desceram até nós. Nós precisamos de sacrificar. E sabem, quem lê mais à frente diz que o apóstolo Paulo com dificuldade impediu que eles sacrificassem a eles. Mas sabem, uma coisa interessante que aconteceu, veja lá no versículo 18 até 20, o que é que aconteceu? Dizendo isto, com dificuldade, o apóstolo Paulo impediu que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Então vejam aqui uma coisa. Aqui, Paulo, ele anunciou a palavra, e aquele homem foi curado. Ele era paralítico, e ele foi curado, e andou. E aquelas pessoas queriam sacrificar-lhes, dizendo que isto são deuses. Mas estes mesmo, que queriam sacrificar, estes foram convencidos por uns judeus malandros, que tendo sido convencidos, o que é que diz aqui? Apedrejaram Paulo e deixaram-no lá no chão como morto. E vieram os discípulos e ele se levantou e foi para Derbe. Então vejam, ele foi a lugares difíceis. Paulo sabia que ele ia encontrar dificuldades onde quer que ele fosse.
E ele sabia que isto era uma coisa de Deus, que ele tinha que ir. Ele sentia-se devedor para aquelas pessoas. Aquilo que o Deus fez por Paulo, ele agora queria comunicar com os outros. E ele disse, eu sou um devedor. E quanto a mim, eu estou pronto para ir. Haja o que houver, venha o que vier. Sabem? O apóstolo Paulo passou por muitas coisas terríveis. E nós passamos uma unha a magoar e já está o caldo entornado, já está tudo mal, Mas eu leio aqui a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 11, só para vocês verem aquilo que aconteceu com Paulo, né? 2 Coríntios 11, versículo 23 a 27, diz assim: sou ministros de Cristo, falo como fora de mim, e eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Quer dizer que ele 5 vezes levou 39 chicotadas dos judeus. 3 vezes foi açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, diz ele. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Vejam, ele descreve para aqui aquilo que ele passou. E sabem, ele diz lá uma coisa muito interessante em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Ele diz assim, ouçam bem, desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu trago em mim, tenho em mim as marcas do Senhor Jesus. Deixa-me perguntar-te, já tens marcas do Senhor Jesus na tua vida? Já tens marcas do Senhor na tua vida, no teu corpo? Meus irmãos, nós hoje, agora falo por experiência própria nos meus 40 e poucos anos de ministério. Se alguém nos diz uma palavra mais forte, vida minha. Se alguém fala uma palavra ao outro, uma palavra mais dura, pronto, está o caldo entornado. Já ficamos ofendidos, já ficamos zangados, eu já não quero ver mais aquela pessoa, já não vou mais àquela igreja, jogamos os brinquedos todos fora. Nós somos como Ananias, que ele disse a Jesus, manda lá outro, porque eu simplesmente não encaro com aquela pessoa. Senhor, manda lá outro em meu lugar, porque a minha personalidade choca com aquela pessoa. Eu já sofri demais com aquela pessoa, manda outro, eu já não vou mais. Isto é o que se passa hoje. Sabem? Isto é um sinal que nós não estamos prontos. O apóstolo Paulo disse, quanto a mim, eu estou pronto. Mas quando nós falamos estas coisas, como eu já ouvi de muitos crentes, isto é sinal que nós não estamos prontos. Quando nós desobedecemos aquilo que nos é mandado. O apóstolo Paulo diz, olha, eu não tive chance, isto foi uma obrigação, foi uma imposição que me foi concedida, que me foi dada. Ouçam. O Senhor Jesus disse para mim, disse para ti e disse para todos, ide, como ele disse a Ananias, Senhor, ele pôs com tanta escusa para não ir orar por Saulo. Mas o Senhor diz, vai, ele para mim é um escolhido. E nós, o que é que o Senhor disse para nós? Disse o Senhor, ide, pregai o Evangelho, ide, sede minhas testemunhas.
Não disse isto o Senhor? Por que nós apresentamos tantas desculpas? Isto quer dizer que nós não estamos prontos. Quer dizer que nós não estamos prontos a obedecer. Ouçam, por favor. A terceira coisa que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 1, versículo 16. Ele diz lá, outra chave, ele diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vejam bem. Ele começou por dizer, eu sou um devedor. O segundo ele diz assim, quanto a mim, eu estou pronto. Eu estou pronto. E agora ele acrescenta e diz assim, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E tu? Quantas vezes tens tido vergonha de falar, testemunhar, de dizer aquilo que o Senhor já deu a ti, aquilo que o Senhor já fez por ti? O que é que está a acontecer contigo? Mas Paulo diz, eu não me envergonho do amor de Deus. Eu não me envergonho da palavra de Deus. Eu não me envergonho de dizer que eu estou pronto e que sou um devedor. Eu não me envergonho de testificar do Senhor. Eu não me envergonho de testemunhar de Jesus Cristo. Não, eu não me envergonho, pois é o poder de Deus. O testemunho é o poder de Deus. Eu não vou e não tenho vergonha de ser um seguidor de Jesus Cristo. Eu não tenho vergonha de orar, seja lá onde for. Eu não tenho vergonha. E meus irmãos, ainda hoje, ou dias passados, eu e a minha mulher vamos, por exemplo, a um restaurante. O que é que você faz? Eu pego na mão da minha esposa, ali sentados à mesa, esteja quem estiver ali. E eu oro por aquela comida. Eu santifico aquela comida pela palavra e pela oração. Eu não tenho vergonha de orar. E eu gostei de ouvir uma coisa de um amigo meu. Ele foi a um restaurante e lá no restaurante ele estava a orar pela comida e chegou lá um daqueles servidores, os criados, e diz assim, aqui não é lugar de orar. E ele respondeu para ele, se aqui não é lugar de orar, também não como neste lugar. Levantou-se e foi embora. Ouça uma coisa, eu não me envergonho. Eu não me envergonho, por quê? Porque não é o meu evangelho. Não é o meu evangelho, por isso é que eu não me envergonho. O evangelho é o evangelho de Cristo. Se eu falasse de mim mesmo, eu ia ficar muito envergonhado. Por quê? Porque eu não posso salvar ninguém. Eu não posso convencer ninguém. Eu não posso mudar ninguém. Mas o Evangelho é o Evangelho de Cristo. Por isso eu não me envergonho. Aleluia. E acima de tudo isto, está escrito ali, no Romanos 1,16, diz ali o seguinte, que o Evangelho, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Quando tu falas do Evangelho, tu estás a falar do poder de Deus. Quando tu estás a mencionar o Evangelho, tu estás a manifestar e a falar o poder de Deus. Aleluia! E o que o Paulo diz é por isso que eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ouça uma coisa, quando você fala o Evangelho, o Espírito Santo está lá para convencer. Tu és um devedor, tu deves falar, tu deves testemunhar, tu deves ser o sal, tu deves ser a luz. Por isso Paulo, ele disse, eu sou um devedor. Eu estou pronto a ir.
Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu falo o Evangelho, o Espírito Santo vai convencer as pessoas e salvar. Você sabe o que é que Deus quer mais das pessoas deste mundo? Ele quer que todos se salvem e que ninguém se perca. Ele quer que todos se salvem e que todos venham ao arrependimento. Este é o desejo de Deus. Foi por isso que Ele enviou Jesus. Foi por isso que Ele enviou Jesus para ser o Salvador. E o Evangelho é o catalisador que move tudo isto. Quando eu falo do Evangelho, eu estou a falar do poder de Deus. Eu estou a falar de Cristo, porque é só nele que vem a salvação. Aliás, em Atos capítulo 4, versículo 12, diz lá: em nenhum outro nome há dado aos homens debaixo do céu. Não há outro pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus. E Jesus, o Cristo, o nome dele é a palavra de Deus. De acordo com Apocalipse 19, 13, o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Quando você anuncia o Evangelho, quando você anuncia a palavra, você está a anunciar o poder do Cristo glorificado. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. É ali que se manifesta, no Evangelho de Cristo, é aí que se manifesta a justiça de Deus. A justiça de Deus. Agora deixa-me te perguntar. Tens vergonha? Tens vergonha? O próprio Jesus diz: todo aquele que tem vergonha de mim, eu vou ter vergonha dele no dia do Senhor, diante de Deus e dos seus santos anjos. Houve uma coisa: ou tu és um crente verdadeiro ou não. Ou tu és um discípulo de Jesus Cristo ou não. Por que é que não vamos seguir aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina aqui? Ele diz: eu sou um devedor. Um devedor, ele tem que ir, ele tem que pagar a sua dívida, ele tem que ir. Ele diz: quanto a mim, eu estou pronto desde já. Venha o que vier, haja o que acontecer, aconteça isto ou aquilo, eu estou pronto. E ele diz agora: eu não me envergonho deste Evangelho. Por quê? Porque não era do Paulo, era o Evangelho de Cristo, é o Evangelho da salvação do nosso Deus. E agora, ele conclui estas 4 coisas, conforme nós lemos lá em Romanos 1,17. Ele diz ali: ou para nós alcançarmos estas 3 coisas, ele diz que nós temos que viver, atuar pela fé. Ali diz lá: mas o justo viverá da fé. Olha aí uma coisa. Quem é esse justo? Eu já mencionei aqui várias vezes. Eu, tu, somos esse justo. Por quê? Porque nós já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós já fomos justificados pela fé. Nós já fomos justificados pelo Espírito Santo. Nós já fomos justificados pela palavra de Deus. Nós já fomos justificados pelo Abba Pai, porque é Ele que nos justifica. Então, se nós já fomos justificados por estas maneiras que eu já mencionei, então nós somos o justo. E ali diz que o justo viverá da fé. Não vive dos olhos, vive da fé. Vive da fé. Eu agora quero mostrar para ti uma coisa. Neste versículo 17, vai lá ler. E diz lá: mas o justo viverá da fé. Eu quero que no lugar do justo tu ponhas o teu nome. Mas o Pedro viverá da fé. O José viverá da fé. O Manuel viverá da fé. O Fernando viverá da fé. O Ian viverá da fé. O Mário viverá da fé. O justo viverá da fé. Aleluia! Este és tu. Este és tu. O justo viverá da fé. E se tu não vives da fé, tu ainda não começaste no caminho certo. Oh, glória a Deus! Eu quero seguir os passos do apóstolo Paulo, porque ele seguiu os passos de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Agora, quando ali diz: mas o justo viverá da fé, isto significa que esta fé tem de estar em mim continuamente, noite e dia. Para onde eu vou, lá está a fé.
Naquilo que eu faço, lá está a fé. Naquilo que eu digo, nas minhas atitudes, lá está a fé. No meu testemunhar, lá está a fé. Na minha casa, lá está a fé. No meu trabalho, lá está a fé. Em todas as situações que a mim vou, lá está a fé. Aleluia. Agora deixa-me perguntar uma coisa. Quando nós dizemos, vejam bem, só para você entender bem, o justo viverá da fé. Quando nós dizemos, esta pessoa só se alimenta de Coca-Cola, só vive de Coca-Cola. O que é que eu estou a dizer? É que esta pessoa constantemente está a beber Coca-Cola. Não é verdade? Não é verdade? Quando nós dizemos, esta pessoa passa a vida em frente da televisão, o que é que nós estamos a dizer? Esta pessoa continuamente, seja lá de dia ou de noite, está em frente da televisão. Quando nós dizemos aos nossos filhos, olha, tu estás a alimentar de sweets. O que é que nós estamos a dizer? Que esta criança só come sweets a toda a hora. Agora vejam, ali diz assim, para mim e para ti, o justo viverá da fé. Entendes? Que a fé tem de estar contigo todos os momentos. A fé tem de estar em nós constantemente, sempre. Tens de estar ali presente na nossa vida, dia e noite, a toda hora e a todo momento. Aleluia! Oh, eu estou excitado, porque sem fé é impossível viver. Sem fé é impossível fazer alguma coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o justo, eu, tu, nós vivemos pela fé. Nós vivemos da fé. Glória ao nome do Senhor. E olha, lá em Romanos 14, 23, diz lá o seguinte, o apóstolo Paulo diz assim, e tudo que não é da fé, e tudo que não é da fé é pecado. Vocês já pensaram bem nisto, meus irmãos? Meus irmãos, esta palavra tem que mexer com o vosso coração. Ou você é, ou você não é. Ou você está, ou você não está. Aleluia! Hoje eu quero que você seja, e eu quero que você esteja. Pronto. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, vocês sabem daquela passagem do Enoque. Agora não temos tempo para ir lá. Mas se você for a Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24, diz lá, e viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalá. E andou com Deus, depois gerou Metusalá 300 anos. Enoque andou com Deus 300 anos. E gerou filhos e filhas. E Deus o tomou para si mesmo e não foi achado mais. E nós encontramos esta passagem lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz assim, pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé. Aqueles anos todos que Enoque viveu foi pela fé. Pela fé. Meu irmão, minha irmã, estás a viver pela fé todos os dias? Ou estás a viver com medo, com inquietação, com dúvida, com pecado? O que é que está a acontecer contigo? Eu te chamo a tua atenção para isto. O justo, tu viverás da fé todos os dias, dia e noite. Aleluia, aleluia. Deixem-me concluir com isto. Estes 4 pontos. Esta chave que o apóstolo Paulo nos dá para nós sabermos quem somos e se estamos prontos e preparados ou não. A palavra do Senhor diz que nós já devíamos crescer, já devíamos ser mestres devido ao tempo, mas ainda necessitais de leite. Olha uma coisa que a palavra do Senhor diz, que nós devemos crescer no conhecimento e na graça do Filho de Deus. Crescer, não fiques parado, não fiques estagnado. E aqui tem estas 4 chaves que são importantes na tua vida e na minha vida. A primeira chave
És tu um devedor? Será que o Senhor não fez nada por ti? Será que o Senhor não pagou um preço muito grande por ti? E se Ele pagou, sabes de uma coisa? Tu és um devedor. Tu és um devedor. Agora, segundo ponto. Estás pronto? Se tu és um devedor, tu deves. E tu tens que ir pagar a dívida. Se não estás em sérios problemas, diz no teu coração, eu estou pronto. Nem que seja a falar, a testemunhar, a levar um bocado de comida, a pagar isto ou aquilo, seja lá o que for. Estás pronto? Terceiro ponto. Eu não me envergonho. Deixa-me rir. Porque há muito crente que vive cheio de vergonha. E tu? E tu? Tens vergonha? Mas vergonha de quê? Se o Evangelho não é teu. Não é nada teu. Se fosse teu, era um fracasso, mas não é teu. O Evangelho é de Cristo, não falha. É o poder de Deus. Quando tu não tens vergonha e falas, é o Espírito Santo que faz a obra. E o quarto ponto. Tu és o justo. Estás a viver pela fé? Ou estás a viver pelos teus olhos? Pelos teus sentimentos? O que é que está a acontecer contigo? Olha, eu espero que esta palavra do apóstolo Paulo incendeie o teu interior de uma maneira tal que tu possas olhar para ti, olhar para dentro e dizer, eu precisava desta palavra. Para incendiar em mim outra vez o fogo do Espírito, para incendiar em mim a palavra de Deus, para incendiar em mim a vontade de Deus. Eu quero orar por ti. Eu quero orar por ti. Se tu falhaste num destes pontos, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, para que o Senhor pegue em ti e te use para a glória do seu nome. Pai, no nome de Jesus, eu oro por todos quantos estão ouvindo esta palavra. E se eles, de uma maneira ou outra, não têm feito aquilo que devem, têm falhado aqui ou ali, Senhor, perdoa. Eu peço no nome de Jesus, perdoa, perdoa, perdoa. Senhor amado, agora que eles ouviram, agora que eles percebem, agora que eles entenderam, Senhor amado, queima no seu interior como um fogo, fogo do Espírito, para que eles, Senhor, operem, para que eles estejam à tua disposição, para que eles cheguem a ti e digam, Senhor, eu sou um devedor, Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu não me envergonho, Senhor, eu vou fazer tudo pela fé, porque sem fé é impossível. Ajuda-me, Senhor, e eu oro por cada um, Senhor, que está fazendo esta oração, para que a tua graça, o teu poder, a tua unção seja manifesto na vida dele, de uma maneira gloriosa, poderosa, de uma maneira grande, meu Senhor. Eu oro, meu Pai, por todos quantos estão a ouvir e que ainda não são teus, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação, para a tua salvação. Se tu não és salvo, olha, abre o teu coração e diz, Jesus, entra na minha vida. Salva-me, perdoa-me, limpa-me, purifica-me. E eu te dou graças pela salvação que tu me deste, pelo sacrifício na cruz do Calvário. E eu vou te seguir com todo o meu coração, em nome de Jesus. Senhor, abençoa os meus irmãos, abençoa todos, Senhor. Eu ponho os meus braços, os braços da fé sobre eles, para que eles sintam a tua paz, a tua bênção, a tua direção e a tua graça. Em o nome de Jesus. E todos dizem, amém, amém e amém. Meus irmãos,
Que Deus vos abençoe. Nós vamos continuar ainda deste modo digital por mais umas semanas, até nós podermos ter uma direção do governo, quando nos podemos juntar novamente da igreja. Mas nós, periodicamente, nós vamos dando sempre informações para que você esteja ao nível e ao par daquilo que está a acontecer. Que Deus vos abençoe. No nome de Jesus, fiquem firmes, fiquem prontos, lutem pela fé, em o nome de Jesus. E até a próxima.